Esse tipo de situação é mais comum do que parece, infelizmente. Porque, assim, é muito dolorido a gente passar por términos, por fins de relacionamento. E se a gente não sabe como, não está preparado para lidar com aquilo, não é nem alguma coisa assim, nossa, me preparei para lidar com o término de relacionamento. Não é algo que a gente vai fazer uma academia do término do relacionamento para ficar preparado para isso, né? Não é algo que a gente se prepara. Simplesmente isso acontece e pega a gente de surpresa. Só que o grande problema é o que? A gente não conseguir sair disso. Que nem você trouxe. Há 5 anos isso aconteceu. Cara, há 5 anos carregar isso, há 5 anos continuar sofrendo, não parar para encontrar uma solução para isso, eu imagino o quanto você está carregando isso há tanto tempo, o quanto isso, tipo, você vem aí se esforçando para fingir que tá tudo bem, tipo, ok, não, vamos lá, mais um dia, vida adulta, mas, cara, isso abala muito o emocional. Então, eu quero dizer para você que eu entendo a a tua situação e eu sei que tem como resolver, tá? Eu sei como funciona a mente humana e eu sei como as emoções elas são geradas e o que acontece para chegar nesse ponto e eu sei como resolver. E eu não só, eu falo que eu sei não só por conta de estudos, mas porque eu vivenciei isso na pele. Então, eu sou um buscador, eu sou a pessoa que buscou curas emocionais também e encontrou um caminho, né? Depois de muito bater cabeça, né, eu fui buscar, encontrei um caminho e isso é o que me move hoje. Isso é o que me move, é ajudar as pessoas a saírem dessas crises emocionais, porque eu também já estive em crise emocional, tá? Então, aquela rapa do tacho, assim, para finalizar todo o processo e realmente superar tudo, para mim foi uma situação de pânico em que eu realmente entrei, eu cheguei no fundo do que seria a, o máximo, né? Dali já seria para outras situações que ocorrem, inclusive, muito. Mas eu estava um pouquinho até distante disso, mas eu acessei a questão do pânico e eu não quero isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém. Então, eu vou te explicar aqui como é que funciona, basicamente. O mecanismo da mente que faz com que a gente entre nessas situações e não consiga sair de lá, fique ali nesse, o que a gente chama de limbo emocional. E como é que você vai sair disso? E como eu vou conseguir te ajudar, ou te guiar. E a minha função é de guia, né? Quem cura, quem se cura é você, mas a minha função é ser aí o seu personal trainer emocional, para que você consiga ajustar tanto as suas emoções quanto a tua mente, a tua mentalidade, a tua visão de mundo, para que você recupere o teu ânimo, para que você recupere a tua força, a tua garra, né, a tua energia, a tua vitalidade, aquela alegria que saía com os amigos, que se divertia, que se sentia bem, que se sentia animado de volta. E que, sim, em um próximo momento, você vai estar apta, sim, a confiar novamente nas pessoas, a ter um relacionamento, a buscar uma pessoa para estar do teu lado, tá? Então, como que funciona? A nossa mente, ela tem um mecanismo que eu brinco que é igual o celular. O celular a gente tem os aplicativos que estão na tela e a gente tem os outros aplicativos que estão rodando em paralelo, mas eles não estão na tela, eles não estão na parte principal, eles estão numa parte secundária, em um segundo plano. E a nossa mente funciona dessa mesma maneira, que é como o celular. Então, o que a gente chama de consciente é o que está na tela, é o que a gente está vendo, e o inconsciente é o que está no segundo plano, né? Tem coisas que a gente percebe ou sabe que estão lá quando a gente abre o aplicativo. Eu tô lá no Instagram e vou abrir o WhatsApp. Quando eu estou com o WhatsApp na tela, eu sei que eu estou com o Instagram aberto e aí logo eu vou voltar nele. Tem coisas que nós estamos conscientes do que está ali em segundo plano, mas a maioria dos programas que rodam no celular, a gente nem sabe o que é que está rodando, mas precisa. Tem um bando de programa que precisa funcionar em paralelo, que são os programas de fábrica que a gente fala, para que
o celular esteja funcionando, né? Para que saia som, para que saia imagem e tudo mais. Então, na nossa mente é a mesma coisa. Então, tudo parte da base de como a nossa mente funciona, que é o mecanismo de interação com o mundo. Então, a gente capta as informações do mundo através dos nossos cinco sentidos. Isso passa para o nosso cérebro, isso é entendido, é associado e é interpretado. Então, a gente começa a classificar as coisas, né? Isso aqui é branco, isso aqui é preto, isso aqui é redondo, isso aqui é quadrado, assim vai. E com base nesse banco de informações e associações, vai se formando a interpretação da realidade, tá? Então, esse software de aprendizado, essa IA que vai aprendendo conforme o que vai recebendo de inputs, de entradas da vida, é a nossa personalidade. Tá? Que ela vai sendo formada desde o útero, né? Desde o útero materno, essa personalidade está sendo formada. E os 7 primeiros anos da vida são os 7 anos principais, até por conta de um processo de mielinização, e aí isso forma molda os traços de caráter e tudo mais. Mas eu não estou aqui para falar de traços de caráter. Estou aqui para falar dos registros emocionais. Tá? Então, o que acontece? Determinadas situações que acontecem, umas são agradáveis para nós, outras não são agradáveis e outras são num nível que é traumático, que é um nível que gera uma dor, um impacto emocional que é ruim para a gente. A gente não gosta daquilo. Aquilo dói. Se você leva uma pancada, se você chuta o pé da mesa, chuta o pé da cama, aquilo dói. Na hora você dá vontade de gritar, xinga, né? Coloca para fora aquela emoção. Mas e quando tem coisas que a gente não consegue colocar para fora? Que impactam a gente de uma maneira tão grande que a gente fica sem reação. Essas situações, elas são chamadas de traumas, e esses traumas, eles geram congelamentos emocionais. Então, a nossa vida ela está acontecendo e a nossa idade emocional ela vai sendo congelada à medida que a gente vai sofrendo traumas. Então, a nossa idade é aqui, 35, mas a nossa maturidade, na parte emocional, está aqui de 10, 15 no total. Por quê? A criança de 1 sofreu um trauma, a criança de 2 sofreu um trauma, a de 3, a de 5, a de 7, a de 9, a de 10, a de 30, a de 15, a de 30. E todas essas fases, a gente foi sofrendo traumas, e esses traumas foram congelados, a nossa personalidade ela registrou aquilo, ela não soube o que fazer, não soube como lidar com aquilo, não tinha um caminho, não tinha um manual, né? Ela não foi instruída, preparada, não foi nem só instruída do nível de conhecimento, mas assim de preparada, literalmente treinada para aquilo, e ela não sabe o que fazer com aquilo, e aí ela congela. Ela congela e ela recalca, ela esconde, ela joga lá no segundo plano, bem escondido. Para quê? Para não vir para a tela, porque aquilo é muito doloroso. Quando aquilo vem à tona, dói. Mas ela dá um jeito de esconder isso, principalmente no corpo. As dores emocionais são registradas não só na mente, mas elas vêm para o corpo. Elas ficam, às vezes, com uma couraça, alguma trava, alguma parte do corpo também travada. Entendido isso, o que a gente percebe? Que isso vai gerando como se fosse inflamações no nosso emocional. Ele está inflamado, é como se fosse um corte, abriu uma ferida, aquela ferida ficou suja por conta do contato com o que ocorreu, ela não foi limpa direito, só que a pele ela tem a função, ela tem uma única obrigação, que é fechar, ela não pode ficar aberta. E aí ela foi lá e fechou aquilo, mas por dentro não foi limpo. Aí o que acontece? Aquilo fica inflamado. Então, quando você toca, dói. Mas fala, nossa, mas por fora tá normal? É, mas por dentro tá machucado. E isso é o nosso emocional. Então, as coisas ao redor da nossa vida vão acontecendo e coisas que não tinham nada a ver, de repente a gente tem uma reação explosiva, uma reação emocional que você fala, cara, mas não é condizente com o que está acontecendo aqui.
mas é porque aquilo está tocando de alguma forma em alguma ferida que já estava registrada. Tá? Até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Tá? Então, aí qual é o ponto? O que que a gente vai fazer? Como que resolve isso, tá? Então, se eu tenho vários casos de inflamação emocional e eu preciso fazer com que meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, elas sejam liberadas de alguma forma. Eu não posso liberar tudo ao mesmo tempo. Senão não dá, o corpo ele não dá conta de curar isso, né? Mas tem uma forma gradual da gente desenvolver isso para que você vá recuperando toda essa maturidade emocional. Então, eu entendo que a situação traumática, e esse é o protocolo de trabalho, tá, da técnica que eu utilizo, que é a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Então, quando eu tenho um problema de relacionamento aqui, ok, isso é um tema, isso ele está grande e ele está dolorido. Só que eu tenho vários outros temas ao longo da vida. Então, como é que eu faço para resolver? Eu vou resolvendo os pequenos. Uma vez que eu resolvo o pequeno, eu começo cada vez me fortalecendo e eu vou resolvendo um outro maior, até chegar. Quando eu resolvo todos os menores, eu vou do menor para o maior. Aí sim, eu já estou emocionalmente madura e preparada para lidar com situações maiores, entende? Tá? Então, como é que a gente vai fazer para isso acontecer de maneira prática? Existe uma coisa que acontece que é, toda vez que alguém toca numa ferida, qual é a nossa reação natural? Colocar para fora. Para, né? Entra no modo que a gente chama ativa o nosso cérebro primitivo, que é o de luta ou fuga. Então você vai colocar para fora algo, vai esbravejar, na tentativa de se defender, de se proteger. Tá? Então, toda vez que o nosso cérebro primitivo entra em ação, é com uma única função: tentar nos proteger. Porque, de alguma maneira, é compreendido, é entendido que nós estamos sendo ameaçados. A nossa sobrevivência está sendo ameaçada. Nós estamos inseguros. E toda vez que a gente fica inseguro, nosso cérebro primitivo ele entra em ação para nos proteger, porque a única função dele é garantir a sobrevivência. Assim como a pele tem a função de fechar, né? Qualquer abertura que tiver, ela tem que ir lá e fechar. O nosso sistema primitivo, nosso cérebro primitivo, ele tem a função de garantir que a gente sobreviva. E aí ele vai disparar adrenalina, ele vai fazer você ficar atento, vai acelerar teu batimento cardíaco, vai liberar um bando de, né, uma bioquímica, os neurohormônios, para fazer com que o corpo fique preparado para lutar. Aí a gente fica com energia no corpo, fica meio agitado, fica ansioso. A ansiedade, a ansiedade é uma reação do sistema, do nosso cérebro, da nossa mente, seja consciente, seja inconsciente, de que nós estamos entrando em uma situação de perigo. E se eu estou em perigo, eu preciso ficar alerta. E se eu estou alerta, eu fico assim. Eu fico tremendo, eu fico agitado, eu fico a respiração ofegante, eu fico tenso, porque eu posso morrer a qualquer momento. Pelo menos é essa a interpretação que alguma parte da minha memória, alguma parte do meu corpo está identificando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender eu falo que é o alarme, né? O cérebro ele entra em estado de alarme. É desativar o alarme. Imagina a sua moto, né? Você trabalha com mototáxi. Então, imagina a sua moto. Você está dirigindo com um passageiro junto e de repente ela liga o alarme, corta a ignição. Como é que faz? No meio da avenida, né? Vai ser ruim. Então é a mesma coisa que acontece. De repente você está bem na vida e liga o alarme. Então, o segredo é o quê? Você desligar o alarme. Você tem que estar com o controle fácil. O controle tem que estar na tua mão de alguma forma. Às vezes não está ali na mão na hora que você está ali com a mão no guidão, mas você, opa, não, pera lá, deixa eu pegar o controle aqui, desativa e volta a ignição e segue o baile. Então, o primeiro passo é aprender um mecanismo de segurança.
Se o cérebro armou por conta de se sentir inseguro, nós vamos ativar um mecanismo para que ele se sinta seguro novamente, tá? Para que ele baixe aquela reação, tá? Esse mecanismo de segurança, ele é muito simples, porém ele é pouco utilizado, que é a respiração. A gente não consegue controlar diretamente o nosso batimento cardíaco. A gente não consegue controlar diretamente a nossa frequência cerebral, que também que se altera. A gente entra em estado de consciência beta. Mas a gente consegue alterar a nossa respiração. Então, se a respiração está curta, você vai respirar profundamente. E para tornar a respiração mais didática, você vai imaginar que você está sentindo o cheiro, o aroma de algo que você gosta. Fala algo que você gosta de sentir o cheiro. Eu ia falar do café, mas eu falei, deixa eu ver. Eu sempre uso o exemplo do café, mas vai que tem gente que não gosta, né? Então, falar em café, deixa eu tomar um gole aqui. Então, você vai inspirar como se você tivesse aqui, ó, sentindo o cheiro, o aroma do café. Tá? Você vai inspirar aqui bem concentrado aqui nas narinas. Isso faz com que o ar entre um pouco mais devagar. E quando você for soltar o ar, você vai soltar imaginando que você está soprando alguma coisa. Pode ser uma vela, como se fosse um bolo de aniversário, pode ser como se estivesse soprando bolinha de sabão, né? Você vai fazer soltar o ar dessa maneira. Também para que ele seja expelido mais devagar, tá? Então, vamos fazer um mecanismo de segurança, tá? 3 vezes para você treinar. Inspira, sentindo o aroma do café. E exala, soprando a bolha de sabão. Isso, solta todo o ar. Inspira novamente. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Tá. Como que você está se sentindo agora? Né? Fica mais calmo um pouquinho, né? Eu rapidamente já sinto aqui a cabeça, nossa, já dá um barato aqui, né? Só de respirar. Então, esse é um mecanismo de segurança, tá? A função dele, dessa técnica, é justamente essa. É te trazer segurança, é o controle. Então, lembra do controle. Precisa, que nem o controle aqui da moto, né? Eu tenho aqui o meu controle. Mesma coisa, você vai estar com o controle na mão. Qual que é o teu controle? É o mecanismo de segurança. Isso você vai usar agora o resto da tua vida, tá? Isso aqui já vale como um mecanismo, como uma ferramenta para você, toda vez que de alguma forma você se sentir desesperada, angustiada, estressada, com medo, qualquer coisa que faça você sair do teu normal, que é esse estado de serenidade, de tranquilidade que você está sentindo agora. Você vai pegar o controle, você vai parar e vai respirar 3 vezes desse jeito. E bem fundo, bem lento e soltar. Você não vai pensar em mais nada, você só vai se concentrar nisso. Tá? Essa já é a primeira chave da tua mudança. A primeira chave de transformação. Ok? Uma vez que você aprende a respirar dessa maneira e a entrar nesse estado de relaxamento, se você fechar os olhos e mergulhar nesse relaxamento, você pode continuar respirando mais vezes dessa maneira, você vai abrir um portal para o teu inconsciente. É como se você abrisse um armário e tivesse lá o computador, lá com os códigos da Matrix rodando, e aí você vai lá e
vai reprogramar. Então, quando você fecha os olhos e mergulha nesse estado, você abre esse portal de reprogramação para a tua mente, tá? Esse portal de reconexão com você, com o teu interior, com o teu emocional. Você vai conseguir acessar tudo lá. Só que aí é igual os códigos da Matrix. Eles são, você fala, cara, eu não consigo, eu olho aqui e não vejo nada, não consigo entender nada, é tudo muito bagunçado, é muito subjetivo. E assim é o inconsciente. Assim é como nós, no consciente, enxergamos. Quem vê um aplicativo bonitinho na tela, não sabe o que tem de código rolando ali por trás. Né? Que é um bando de 0 e 1, no fim das contas, em linguagem de máquina, né? Linguagem de aparelho, de hardware, de transistor, de energia, né? Passando. Então, por isso que são os códigos da Matrix. Mas existe uma linguagem do programador. Existe uma forma com que você consegue olhar para aquilo e fazer uma revisão desse código. Então, você precisa abrir este armário para que você possa revisar essas situações de congelamento emocional e neste processo de revisão, você encontre um novo caminho para aquilo. Naturalmente você vai encontrar. Porque a Lohane, de 35 anos, ela já viveu muita coisa, ela já entendeu muita coisa sobre a vida, ela já aprendeu muita coisa, já estudou, já tentou muita coisa. Mas ela nunca tinha ido lá e revisado aqueles registros que ficaram lá desde a memória, desde a da infância. Então, o que a gente vai fazer para que você chegue no estado emocional de volta, alegre, confiante, conectada, animada, para que você recupere, você precisa revisar todas as situações que passou ao longo da vida. Porque todos esses registros emocionais, eles estão consumindo memória. São programas que estão com problemas. São programas que entraram em um looping, um processo em que eles estouraram a memória. E aí eles ficam gastando energia. Por isso que você fica querendo, não quer mais sair com os seus amigos. Porque no fim é o teu corpo já pedindo para você, volta para dentro. Olha que tem alguma coisa que está errada, só que eu, inconsciente, não consigo revisar sem você consciente. Eu preciso que você, consciente, olhe para isso e me ajude a ordenar isto. Então é natural esse movimento, tá? Esse movimento de você querer se recolher, de você querer ficar quieta, querer ficar mais em paz, mais ali recolhidinha, é um movimento natural de pedida do teu próprio inconsciente. Por isso que às vezes a gente fica doente. De repente você pega uma gripe, do nada, para ficar doente, você fala, cara, mas eu preciso fazer corrida, eu preciso, tipo, preciso levantar grana, trabalho, e aí a vida correndo, acontecendo, e aí, como é que faz? Mas o corpo pede, para quê? Para que esse código seja revisado. Ele está pedindo socorro. Ele fala, cara, eu já não dou mais conta, eu já segurei tudo que dava para segurar. Eu não consigo mais, eu preciso da tua ajuda. E aí, a hora que a gente pega uma febre, pega uma gripe, atrai uma virose, qualquer coisa, para quê? Para que fique quieto, para que a gente possa olhar para isso. Mas não precisa ficar doente. Você pode fazer como você fez, que é vir num especialista. Né? Contratar alguém. Quando a moto dá problema, você leva a moto no mecânico, o mecânico arruma e você continua rodando. Você não vai fazer um curso de mecânica para arrumar isso. Né? A não ser que você queira. Mas no mais, cara, leva lá a moto, ele arruma, pronto. Né? Então é diferente você. Ah, não, não quer só fazer tatuagem em você, você quer fazer tatuagem nas outras pessoas. É um negócio que você gosta, aí você vai estudar. Né? É a mesma coisa eu não fui resolver só, não contratei só alguém para resolver, eu quis estudar, quis entender a mente humana, quis entender tudo para me curar também, mas também para levar isso para o mundo, porque é o que eu gosto, é o que eu tenho uma paixão, né? É o que me traz entusiasmo, me traz alegria. E principalmente me traz muita alegria, não só trazer clareza para as pessoas, mas ajudá-las a resolverem os seus problemas. Então, é por isso que hoje eu entro com os dois pés, né? Justamente os dois pés na porta que a gente brinca, porque eu finalmente encontrei uma técnica, uma terapia que gerasse resultado definitivo. Que um paciente não voltasse
por conta do mesmo problema, que foi assim, resolvido de uma maneira paliativa e depois aquilo voltasse. Não. Encontrei uma forma que resolve, vai na raiz e resolve o problema. Então, todos os sintomas, insegurança, depressão, estresse, insônia, ansiedade, que eu falo que é uma ideia errada, eles partem de uma ideia errada, uma interpretação de código, uma interpretação da realidade que não nos faz bem. Mas tudo isso é sintoma. É como se fossem as folhas de uma árvore. E aí você tem o tronco e você tem aqui a raiz. Então a gente corta aqui o mal pela raiz. Quando você corta aqui, isso aqui morre. Quando você corta o mal pela raiz, os sintomas desaparecem. Tá? Tudo bem? Conseguiu entender o que eu te expliquei? Tá animada para poder resolver isso? Muito bem. Então vamos à prática? Tá. Então, como que funciona? De maneira prática, já te ensinei o mecanismo de segurança, te expliquei o que vai acontecer, né? Depois que você fizer essa respiração, como a gente vai trabalhar. Para que a gente acesse esse código da matrix interna do inconsciente de uma maneira que seja fácil, didática, evolutiva, gradual, a gente vai dividir isso em 5 fases, tá? Primeira fase, cronológica. Segunda fase, somática, que é a forma como você sente isso no corpo. Terceira fase é temática, situações da vida, né? Dinheiro, família, relacionamento, etc. Quarta fase, futuro, ou seja, a vida que eu quero viver e aí eu hoje me sinto de alguma forma insegura, com medo, ansiosa. A gente vai olhar para o futuro também, para já preparar o teu emocional, para já reprogramar ele para que ele viva o futuro de uma maneira adequada. E por último, potencialização. Potencialização é você ativar o seu estado máximo de alegria, de força, de plenitude, de ânimo. Que às vezes muita gente faz quando olha para futuro e potencialização, que imagine a vida dos seus sonhos. Isso assim, tem aos montes de meditações aí na internet, né? E técnicas e programas e tudo mais. Visualize a vida dos seus sonhos e tudo mais, e sinta e tal. Os eventos de final de semana, o pessoal fala yes e tudo mais. Acabou o final de semana, chega a segunda-feira, vida real. E aí você fala, cara, aquilo é legal, eu gostaria de ver aquilo, mas eu não me vejo, eu não sinto que aquilo é real. Eu não sinto que eu sou capaz de chegar lá. Por quê? Porque tem toda essa base que não foi construída. Então, é como se você quisesse construir uma casa do telhado. O telhado é a última coisa que faz na estrutura da casa. Primeiro vem a fundação, depois os pilares, depois as paredes e por último o telhado. Então, o que a gente vai fazer? A fundação. A gente vai construir essa fundação preparada para você erguer quantos edifícios você quiser, quantos degraus, quantos andares você quiser, tá? Por isso que essa terapia, ela não é uma terapia de fala. Você não necessariamente vai precisar ficar me contando tudo, os detalhes do que aconteceu. Não, não é sobre achar o problema, é sobre resolver o problema, tá? E é óbvio que essa primeira sessão ela é um alinhamento, né, para você entender o que a gente vai fazer. Então, eu preciso explicar mais coisas para você. Mas no decorrer do processo, caso você queira dar continuidade, você vai ver que é muito mais focado nessa limpeza, nesse reprocessamento, nessa revisão de todas essas memórias, e de uma maneira que você vai evoluindo gradativamente. Você cada vez você se sente mais forte e aquela força ela se torna real para você.